Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de agosto, sim, estamos em agosto de 2024, e eu tenho que, logo de cara, no começo desse episódio, nessa quinta-feira, agradecer aqui ao André Dahmer. André Dahmer é um cartunista genial. Eu sigo 2 cartunistas no Twitter e no Instagram. Eu sigo o André Dahmer e a Laerte. A Laerte absolutamente transcende, é outra uma figura absolutamente genial, sublime. Hoje também eu repostei um cartoon magnífico da Laerte, mas eu repostei também um cartoon, uma charge do André, simplesmente genial, que eu acho que vai ser o eixo central do episódio de hoje, né? A charge mostra ali, como se fosse um mestre Cuca, se eu não me engano, segurando um cachorro quente e dizendo o seguinte: salsicha e fake news, melhor não saber como elas são feitas. Brilhante, genial, porque acho que tem tudo a ver com várias coisas que a gente vai comentar aqui hoje no Radinho. E eu acho que eu também tenho que reconhecer que estou gravando um pouco mais tarde, porque eu acabei me empolgando com alguns conteúdos que eu vou comentar com vocês. E a última coisa que eu vi antes de pegar aqui o celular e conectar no microfone foi fazer um comentário singelo. Eu admiro você, para alguém que realmente eu tiro meu chapéu, né, que é o Edu Lyra. O Edu Lyra é uma personagem absolutamente miraculosa. De onde saiu o Edu Lyra? Né, aquelas figuras que não tem explicação como é que uma figura dessas surge e você fica feliz que o cara esteja brilhando cada vez mais. E o Edu Lyra deu uma entrevista também que eu achei interessante, que também pode servir um pouco de eixo central aqui para a gente, que dizendo que uma coisa que faz parte, né, da história dele e que ele admira muito nas pessoas, que é a curiosidade. Segundo ele, pessoas que são vaidosas, curiosidade e humildade, porque pessoas que são vaidosas não têm curiosidade nenhuma, porque elas se bastam, elas acham que elas estão certas sempre, elas não precisam saber mais nada, né? Mas se você tiver a humildade de reconhecer que você não sabe tanto assim e tem muita coisa para descobrir, aliás, quem sabe até você vai ouvir o Radinho. Então tá aí algum eixo, uma bastante inspiradora aqui pra gente no episódio de hoje. Acho que eu vou engatar uma outra história que eu poderia estar reservando para o final. Eu li outro dia desses um artigo do Karnal, o Karnal escreve no Estadão, e ele escreveu um artigo sobre educação. Educação é um tema fácil de falar porque todo mundo acha que a educação hoje é uma porcaria, não importa se esse hoje foi na década de 80, 90 ou se vai ser no ano 2050, todo mundo vai achar que a educação está errada, né? E na hora que você fala como a educação deveria ser, né, você pode pintar um quadro absolutamente inviável, mas cor-de-rosa, e todo mundo vai aplaudir, mas na hora, obviamente, de implementar essas coisas, dá tudo errado. Mas ele faz uma colocação sobre ele é um educador, né? E talvez, olha só que interessante, talvez a Laerte seja uma educadora, talvez o André seja um educador também, o Edu Lyra certamente é um educador também, não é? Ele conta das dificuldades, você educa para um futuro, mas se o futuro hoje é tão incerto, né, se de repente o Trump faz uma declaração dizendo que se ele for eleito o petróleo viverá uma era de ouro, né, que futuro que a gente tem pela frente nas próximas eleições, se o futuro é tão incerto, como que você educa? Né, qual é uma educação pertinente para um futuro, para o próprio presente, né? Será que a educação que eu tive, certamente muito deficitária, eu sempre insisto aqui, eu fui educado durante a ditadura, né? Não queiram saber, não foi bom. Mas educação é um tema que obviamente desperta o interesse de todo mundo, mas ele faz uma colocação no final, eu vou dar o link para o artigo, os links estão todos sempre na descrição do episódio, então no post do radinhodepilha.com, que tem busca, tem tudo, a gente tem um canal no WhatsApp, um canal no Telegram, não é? Vou dar um link para o Karnal, porque no final ele conclui o seguinte, que o sonho dele é ver uma criança voltando da escola, não reclamando, não louca para pegar o videogame, não falando mal do professor, ou reclamando para não fazer a lição de casa, mas que a criança volte curiosa, que a criança volte empolgada, que ela volte contando as coisas que ela viu, que ela volte para casa querendo descobrir mais, né? E isso conecta, obviamente, com a questão do nosso amigo Edu Lyra e conecta também com a história do André Dahmer,
Porque, e aí tem uma história que é muito curiosa, eu vou dar o link para vocês aqui, é uma pesquisa feita recentemente, na verdade é uma pesquisa que vem sendo feita há décadas, que é sobre o bem-estar do americano comum, né? Ou seja, se ele está feliz, se ele não está feliz, se ele está empolgado com o futuro, né? A América sempre foi muito otimista, a nação do otimismo, não é? E o que acontece é que hashtag só que não, não mais. Nos últimos anos, o índice de desesperança ou de preocupação com o futuro caiu a níveis baixíssimos, o que é curioso porque normalmente países mais ricos são, entre aspas, mais felizes, tem uma correlação direta. Você vai pegar os países mais felizes do mundo, normalmente tem uma boa correlação aí com o nível econômico, se as pessoas estão, né, bem alimentadas, não estão, mas os Estados Unidos mesmo, né, em princípio, estando naquela posição privilegiada, não mais. Mas aí tem uma diferença que aí sim eu acho que é interessante, que é a seguinte: se você pega essa pesquisa, né, e divide por conservadores, vamos chamar que é engraçado que os Estados Unidos não têm esquerda, né? Eles chamam assim, bom, ok, você tem conservadores e liberais, democratas e republicanos. Se você pegar e tentar medir a felicidade dos republicanos e a felicidade dos democratas, e na verdade o que eles mediram não era tanto a felicidade, era a infelicidade. Né, o quanto que as pessoas estavam ansiosas, o quanto que as pessoas estavam deprimidas. Adivinha, os republicanos estão muito mais felizes. Né? Agora os democratas, a juventude, né, que tem interesse, que vai mais um pouco ali para a esquerda, eles estão muito mais ansiosos, estão muito mais angustiados, estão muito mais deprimidos, e aí eles vão começar a destrinchar por que isso está acontecendo. Não, provavelmente porque você fica se preocupando com grandes questões que são muito difíceis de resolver, e isso vira um loop na sua cabeça, isso entra, né, em círculo e você não consegue parar de pensar, e isso realmente angustia qualquer um. E aí eu vou acrescentar a minha opinião, que obviamente não tem nenhum embasamento acadêmico nem nada, é só um pitaco, que eu tenho uma tese também completamente caseira, sem nenhum fundamento, que metade da humanidade não se importa. Ponto. Não se importa. Então, o cara é feliz. Está acontecendo uma guerra no céu, a eleição, não me importo. Não me importo, não me importo. Isso não é nem. Olha que engraçado. Na minha visão completamente amadora e completamente inconsequente, isso não tem a ver necessariamente com esquerda ou direita. Né? Eu acho que vendo por essa pesquisa, acho que o pessoal que vai para a direita, que não está preocupado com nenhuma questão social, que não está preocupado com o planeta, que não está preocupado com nada, porque só se preocupa com o próprio umbigo e eventualmente algum ponto erógeno ou outro, né? Esses caras realmente não se preocupam. Se eles não se preocupam, eles são menos infelizes. Se eles são menos infelizes, a gente pode deduzir daí que talvez você possa dizer que esses caras são mais felizes, ou não, mas de qualquer maneira é muito interessante essa divisão. Né, que você tem as pessoas de direita mais felizes, menos deprimidas, se preocupam menos com os outros. E aí a minha tese, que é reitero, é uma tese completamente pessoal e intransferível, é que uma boa parte disso é que uma boa parte da humanidade, se é que isso é boa, talvez uma má parte da humanidade, não se importa. Eu acho que sem importar, né, você se deixar afetar, né, você ficar impactado pelo sofrimento alheio, ficar impactado com as injustiças, você ficar impactado com o que está acontecendo com o planeta, isso não é uma coisa universal, deve ter algum componente genético aí. Me diz que tem alguma coisa que torna, tanto que você já deve ter visto isso em inúmeros churrascos e grupos de WhatsApp, não importa que questão espinhosa, que questão dolorosa você coloque na mesa, o cara olha para você e diz, caguei, não me importo, eu absolutamente não me importo. Minha mulher teve recentemente num debate justamente sobre a questão climática, sobre a questão global, e ela colocou na mesa o sofrimento, né, dos gaúchos, que é uma coisa bíblica, inominável, né? E aí perguntou para o interlocutor, como é que você se sente com relação ao sofrimento no Rio Grande do Sul? E o evangelista do Apocalipse disse, eu não sinto nada, porque afinal isso é natural, isso acontece periodicamente.
Como é que você conversa com alguém que não sente? Aliás, né, extrapolando um pouco, como é que você conversa com alguém que não é curioso, com alguém que se basta? Por quê? Porque para algumas pessoas a intuição ou qualquer conhecimento empoeirado basta e você não fica aflito por saber que existe mais coisa por aí para descobrir. Não sei se isso é um problema absolutamente inconciliável, né? Se de repente quem está aqui dando a cara para bater, tentando chamar a atenção, como André, como a Laerte, né? Como imagina, o Edu está querendo acabar com as favelas, quantas pessoas efetivamente se importam, né? Talvez isso explique porque, fazendo uma figura de linguagem, uma metáfora aqui, que não é muito natural, porque vocês sabem que a minha religiosidade está entre o zero e o negativo, né? É uma cruz, né? Quem carrega essa cruz, quem dá a cara para bater, para tentar sensibilizar as pessoas, eu acho que isso explica por que a gente muitas vezes queima a vela com o mal defunto. Muita gente não se importa, né? Ou então se contenta com narrativas, e aí isso é um bom gancho, porque ontem eu fiquei me deliciando, eu tive que pegar trânsito, que é uma coisa que eu abomino, né? Quem inventou o carro tem que arder no inferno. Que aliás é uma das excelentes invenções, né, de algumas religiões, foi o inferno. O céu eu acho desinteressante, mas a ideia de você poder imaginar que algumas pessoas em especial vão ser ali espetadas, assadas, cutucadas por demônios incansáveis, é sempre um consolo, mas deixa para lá, isso é uma pequena digressão. Mas voltando para a questão do trânsito, acaba sendo para mim, pelo menos, uma oportunidade de colocar os podcasts em dia. Eu avancei com muito deleite, né, nos episódios do The Rest is History sobre a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa eu só sabia as narrativas gloriosas, Allons enfants, Estandarte Sangrento, e também, obviamente, as coisas que realmente sempre me provocam repulsa, que é o terror, que é aquela coisa, aquela perseguição completamente insensata a traidores da pátria, gente sendo decapitada em praça pública. Eu não consigo entender como é que alguém glorifica isso, né? Outros países conseguiram fazer uma transição da monarquia para alguma coisa um pouquinho mais civil sem matar ninguém, né? Então eu não sei por que os franceses tiveram que matar tanta gente assim, e até o Lavoisier, coitado do Lavoisier, dançou. Lavoisier, o pai da química moderna, né? Um cara até que era bonzinho, né? Tinha várias instituições de caridade, fazia grandes projetos sociais, embora fosse um coletor de impostos, né? Decapitaram o Lavoisier, né? Tudo se conserva, menos a cabeça do Lavoisier, coitado. Mas eu ouvi com muito deleite, porque o The Rest is History, ele não embarca nessas narrativas glorificantes, né, com heróis e mocinhos. Ele é uma perspectiva bastante moderna, né, de história. Aliás, eles estão se baseando o tempo todo no livro de um historiador que eu absolutamente adoro, que é o Simon Schama. O Simon Schama ele também é um divulgador, também é um educador. Eu vou ver se eu indico algumas coisas aqui nos links para vocês conhecerem o Simon Schama. É uma figura agradabilíssima. E ele escreveu uma obra colossal, que eu estou pensando se eu compro ou não compro, chamada Cidadãos, em que ele conta muito dos bastidores da Revolução Francesa. E os bastidores, obviamente, são o caos, né? Não é nenhuma narrativa gloriosa, não é nenhuma, sei lá, marcha da história movida pelo motor da dialética. Não, uma confusão absolutamente infernal, cheia de coisas descontroladas, cheia de acasos. Aliás, eu mencionei, acho que ontem para vocês, que uma das coisas que precipitou toda a insatisfação popular foi uma questão climática. De repente teve um inverno brutal, congelou tudo, congelou os campos, então imagina, não tem colheita. Também se tem colheita, congelou os rios, você não consegue transportar a colheita. E mesmo que você conseguisse transportar, quando chega no moinho, o moinho é movido a água, né, uma roda d'água, a roda d'água não roda mais porque a água virou gelo. Então, o que acontece? O preço do pão sobe monstruosamente e, para completar, tem uma chuva de granizo que cai uns tijolos de gelo do do céu na França inteira, matando cavalo, vaca, gente, uma desgraceira danada. O preço do pão sobe mais ainda, tanto é que o pico do preço do pão é justamente no 14 de julho, que é quando cai a Bastilha, né? E aliás, a Bastilha, que eu também tinha na minha cabeça aqui, que era alguma coisa tenebrosa, alguma coisa cheia de gente acorrentada, alguma coisa gótica, assim, de calabouços, né? Não, na verdade, quando a Bastilha cai, aliás, a gente até vale a pena explicar melhor o que quer dizer cair.
A Bastilha tinha 7 pessoas dentro. 7. Então não é que eles libertaram 500 mil presos políticos, né? Libertaram os 500 mil, ou sei lá, os 800 opositores que o Charles, como é que chama o imbecil? O Maduro mandou prender. Não, tinha 7 pessoas. Aliás, a Bastilha não era um lugar de horror e tortura. A Bastilha era uma prisão bastante especial. Ela era reservada para, pessoas aristocráticas que a família que tinha se envolvido em algum escândalo horroroso. Ok. 2, pessoas também relativamente bem nascidas que tinham ficado doidas, né, que eram doentes mentais. 3, pessoas que tinham escrito obras literárias que eram uma afronta à moral e aos bons costumes, por exemplo, o Marquês de Sade. Marquês de Sade está dentro da Bastilha, um pouco antes da Revolução. Está lá, e também pessoas que o imperador, porque afinal o imperador é o imperador, quando ele quer se desfazer de alguém, ele faz uma lettre de cachet, e aí o cara é preso, e não precisa explicar por quê. Não aconteceu algumas vezes, mas de qualquer maneira, era super tranquilo, as pessoas comiam extremamente bem, né? Você tinha um salão de bilhar, né? O Beaumarchais, que foi o cara que escreveu As Bodas de Fígaro, ele levou sua biblioteca junto, ele recebia amigos, ele tomava seu conhaque, né? Então era praticamente um spa, não era nada disso, né? Uma ficção danada. E o que é mais interessante por que derrubam a Bastilha? É para libertar ou para acabar com algum símbolo da opressão monárquica? Não, o que acontece é que o populacho, né, a população civil em Paris, que estava rolando um monte de quebra para cá, para lá, os caras não sabiam o que fazer, manda soldado, aí quando manda soldado piora, aí tira soldado também piora, era um domingo louco, né? O que acontece é que a população consegue ter acesso a alguns arsenais, elas conseguem armas, conseguem até canhão, né, mas elas não têm pólvora, né? Uma arma sem pólvora, digamos que tem uma utilidade reduzida, vira basicamente um porrete, né? Então, onde tem pólvora, e aí descobre-se que na Bastilha tem pólvora. Então eles cercam a Bastilha não para acabar com um grande símbolo, blá, 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 não, é porque na Bastilha tem pólvora. E aí fica um impasse, né, os caras estão ali cercando, assediando, como é que chama isso? Tem um nome isso. Bom, estão fazendo um cerco, sitiando a Bastilha. O cara que estava tomando conta da Bastilha está desesperado, gente, vamos fazer um acordo aqui, quer levar a pólvora, leva a porra da pólvora, mas no fim a coisa sai fora de controle, aí um pega para capar, cortam a cabeça desse cara, é uma matança, as pessoas começam a cortar a cabeça de um e de outro, e de repente começam a desfilar na rua com a cabeça dos caras no espeto, gente que não necessariamente, o cara era só um funcionário, não é que o cara era algum tirano. Pois bem, então a história está muito colorida, tem muitos personagens, eu estou relutando em comprar o livro do Simon Schama, porque eu tenho medo de me perder num fractal ali, porque vai ser tanta história, para você ter uma ideia, como a França, né, faz disso realmente a sua identidade, né, nacional, né, os caras que derrubaram a Bastilha, que invadiram a Bastilha, naquele pega para capar, são 594 pessoas cujos nomes estão todos registrados e que são tratados pela história francesa como vainqueurs, como os vencedores. São praticamente heróis nacionais, né, que provavelmente não sabiam o que estavam fazendo direito, né? Essas coisas de revolução, de tumulto, elas se autoalimentam, né? De repente você está quebrando tudo e nem sabe mais por quê. A gente está cansado de ver isso, né? Você vê a alegria daqueles completos patetas que foram ali fazer um quebra-quebra em Brasília, uma coisa inominável, né? Você viu também isso, se bem que no caso dos Estados Unidos a coisa foi um pouco mais dramática, e numa entrevista hoje eu vi que o Trump, a intenção dele, obviamente, é liberar todo mundo, porque afinal eles são patriotas. Então veja, que interessante, né? O mundo também se divide em quem olha para os caras que invadiram Brasília e botaram fogo, quebraram tudo, né? Uma absoluta barbárie, os caras que invadiram o Capitólio, no Congresso americano, também uma absoluta barbárie. Os caras que invadiram a Bastilha são considerados vainqueurs. Se o Bolsonaro vencesse a eleição, provavelmente esse pessoal de Brasília também ia ser, ia ser glorificado, iam receber medalhas, né? O Trump também está querendo fazer isso
com o pessoal que, aliás, matou policiais, foi um horror aquele negócio, um monte de gente se machucou, né? São patriotas. Então, essa é uma questão que a gente está conversando aqui faz tempo, faz lembrar a série de episódios que a gente comentou sobre o general Custer, americano, né, que acaba morrendo num confronto com índios, né, com nativos americanos. E a questão toda vez que os brancos são atacados ou eles perdem para os índios, modo de dizer, isso foi uma vitória retumbante. Toda vez que eles simplesmente chacinam todo mundo, isso foi uma vitória retumbante. Agora, quando eles perdem, fomos massacrados. Então, massacre, vitória, é sempre uma coisa um pouco relativa. É a teoria da relatividade dos interesses humanos. Aliás, falando em Brasil, eu tenho que agradecer aqui ao raríssimo Thomas Chi por ter me indicado um artigo muito interessante no UOL sobre as Olimpíadas. E qualquer coisa que fala sobre Olimpíadas, para mim, é a palavra-chave para eu dar next, né? Para eu simplesmente pular. Eu tenho um desinteresse olímpico por qualquer questão esportiva, mas, puxa, que bom que ele me indicou esse artigo, porque é um artigo, de quem que é o artigo mesmo? Vamos ver o nome do jornalista, eu vou pegar aqui, quem escreveu? Achei, Raul Juste Lores. Parabéns, Raul, um excelente texto. O que ele está comentando aqui, até vamos esquecer a Olimpíada, nem prestei atenção na questão da Olimpíada, é o seguinte: o Brasil, se você perguntar para um brasileiro como é que ele vê o Brasil, você fala, não, é um caldeirão de culturas, né, é um país feito de imigrantes, um país aberto a todos, a todas as etnias, a todas as raças, a todas as nacionalidades, inclusive milhões de venezuelanos fugindo daquele monstro. Ok. A questão não mais. Na verdade, o Brasil hoje atrai pouquíssimos estrangeiros. O total de estrangeiros vivendo no Brasil é abaixo de 1%. Abaixo de 1%. A quantidade de estudantes que vêm estudar numa USP, por exemplo, algumas centenas. Né? E se falar, os Estados Unidos são intolerantes, com Make America Great Again, os caras são isolacionistas, só o México tem 5 milhões de estrangeiros. Né? Então, as universidades americanas são um magneto para estrangeiros. Né? Aliás, pode falar até em termos de turismo, a África do Sul tem o dobro de turistas que o Brasil. Né? Eu não sei, eu não conheço a África do Sul, mas eu tendo a acreditar que a gente tem uma diversidade de atrações um pouco maior. Né? Mesmo assim, a gente tem metade. A questão o Brasil está, de fato, se isolando. O Brasil, de fato, está empobrecendo. Porque a gente teve ondas de imigração. Quantos de nós aqui somos descendentes de imigrantes de, sei lá, algumas gerações atrás? Minha mulher é descendente de italianos que vieram, sei lá, no começo do século passado. Meu pai também é descendente de portugueses que vieram. Quantos de nós teve uma onda de imigração? Imagina, japoneses, coreanos, alemães, italianos, tal. Ninguém mais vem. Ninguém mais vem porque ninguém é louco. Né? Aliás, a minha tese é que quando o gringo vem para cá é por algum dos pecados capitais. Né? Ou é por luxúria, ou é por gula, né? algum desses, né? Porque não é necessariamente um interesse confessável, que você pode voltar para casa e contar para a mamãe o que você foi fazer lá. Não é? Porque isso é triste, é uma constatação triste, ainda mais porque o Brasil está perdendo talentos. Né? Quanta gente está indo embora daqui. Né? Quem não está indo embora está sonhando com ir embora. Então isso é uma coisa até para a gente repensar as nossas próprias narrativas, né? As coisas que a gente se orgulha, as histórias que a gente conta, assim como a França com a Revolução Francesa. Aliás, no episódio de ontem, que eu ouvi ontem, eles comentam que quando a Revolução Francesa fez quando foi os 200 anos da Revolução Francesa, que foi em 89, o que acontece é que vários chefes de Estado foram lá para Paris comemorar, todo mundo pagar pau e tal, mas a primeira-ministra da Inglaterra na época era a conservadoríssima dama de ferro Margaret Thatcher, né, que falou, olha, desculpa, cara, mas tudo bem, legal, parabéns e tal, mas, cara, os caras não inventaram a igualdade, os caras não inventaram a fraternidade, a legalidade, não, né, esses valores já existiam antes. Aliás, outros países, inclusive a Inglaterra, já tinham feito revoluções e reformas muito expressivas, sem fazer tanta massacre assim. Bom, não precisa dizer que ninguém aplaudiu a Margaret Thatcher nos desfiles, ela provavelmente foi vaiada, não foi muito sensível da parte dela, mas aqui, na verdade, é assim, né? A própria Revolução Americana, que convenhamos, é um projeto inédito, né? Você inventar um país
inventar um país com um parágrafo, né, inventar um país do zero, inventar o cargo de presidente, né, fazer a separação de poderes de uma maneira tão clara, é um experimento inédito, e você vê muito mais gente pagando pau para a Revolução Francesa do que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Aliás, isso é uma oportunidade interessante. O pessoal do The Rest is History faz lives de vez em quando, respondem perguntas de quem faz parte do club. Aliás, eu pago lá. Aliás, como existem super raríssimos, aliás, cada vez menos, né, apoiando aqui o Radinho, né, o The Rest is History também tem uma comunidade de apoiadores, que é o club, né, e eles têm direito a fazer perguntas, etc. e tal. Vocês que são raríssimos, vocês podem fazer pergunta de graça, não se preocupe, né? Se vocês quiserem fazer um episódio ao vivo, a gente já fez isso várias vezes, né? Fazer episódios ao vivo em que qualquer raríssimo pode entrar e conversar, já fizemos isso, sem nenhum tipo de privilégio, né? Aqui é mais ou menos uma Revolução Francesa, aqui o terceiro estado. Mas, pois bem, eles comentam de uma história que eu achei extremamente interessante, que o Instituto Ipsos resolveu perguntar em vários países, né, quais são os eventos históricos mais importantes para cada pessoa. O que é mais importante para você? Né? O que foi mais relevante? A Revolução Francesa, a descoberta da América, a muralha da China, vai falando aí, né? Tem uma lista, sei lá, o Egito Antigo, a democracia na Grécia e tal. E aí o que é mais interessante, pelo menos para mim, é ver que alguns episódios da história que a gente considera transformadores, sei lá, Revolução Industrial, Revolução Russa, né? Dependendo do país que você vai, se for para a Índia, os caras não estão nem aí. Descoberta da América, Cortés, né, levando à ruína o Império Azteca, nada. Na China, mas nem aí. Né? Então, veja que interessante, porque o que a gente aprende como a história universal, primeiro, que não é universal, e segundo, que não é a história, porque né, cada um põe o peso em lugares diferentes. Eu não conheço praticamente nada da história da própria América Latina, eu não conheço absolutamente nada, eu não consigo nem imaginar qual é o currículo de história geral sei lá onde, na Tailândia, eu não tenho a menor ideia. Então veja que interessante como essas coisas pretensamente universais, de universais não tem nada. Tem uma história, vamos falar agora de ciência, eu estava ouvindo agora de manhã, falando em coisas universais, não é mesmo? Eu acabei perdendo um pouco a hora porque fiquei com uns 20 e tantos minutos, ainda falta mais uns 20, né, ouvindo dois educadores, de novo a questão dos educadores, que eu admiro muito. Um é o Degrassi Tyson, o Degrassi Tyson o cara é um gigante, né, ele coordena aquele planetário em Nova York, que é magnífico. No Museu de História Natural tem um planetário que vocês, por favor, vão, né, é magnífico, maravilhoso. Não é exatamente um planetário, na verdade é tudo simulado, tal, mas, cara, é muito legal. Né? E o outro, uma figura que é sempre, né, assim, presença constante aqui no Radinho, que é o Sean Carroll, que é um físico, um astrofísico, né? Eles estão ali conversando, a conversa está absolutamente ótima. Na verdade, o Sean Carroll está sendo entrevistado porque ele está lançando mais um livro, né? Aliás, eu acho que ele deve ter ou irmãos gêmeos, ou então ele tem, nos multiversos, tem em cada multiverso tem um Sean Carroll fazendo alguma coisa, porque ele produz demais. Ele tem um podcast magnífico, ele faz lives de horas e horas e horas, ele escreve livro, ele dá aula, né? Aliás, a cadeira dele na Universidade de Johns Hopkins é de Filosofia Natural, que é um título que acho que desde o tempo do Newton eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas ele se preocupa não só com a questão da física, mas também com as implicações filosóficas. E ele estava lançando um livro que é As Grandes Questões do Universo. Né? Legal, eu estou sempre comprando o livro do Sean Carroll, nem sei se eu comprei esse ou não, ele é muito bom. E os caras estavam conversando, e acho que uma das coisas interessantes ali, e a gente volta para saber como as coisas são feitas ou não, para a salsicha do André, por assim dizer, é o seguinte, veja, nós nascemos com uma certa intuição sobre como as coisas funcionam, né? Esse chão aqui é sólido, esse microfone na minha frente é sólido, né? Se eu assoprar alguma coisa, a poeira sai voando, né? O sol gira em volta da Terra, sei lá, são coisas intuitivas, que são coisas que são transmitidas, alguma parte pela genética, outra parte pela cultura, sobretudo por ideias empoeiradas, narrativas completamente fantasiosas. Aliás, eu vou comentar uma coisinha aqui do Stephen Fry que eu achei legal, que é outro que eu
rasgo seda aqui. Mas, pois bem, a questão é, a nossa intuição, ela pode ter servido durante algum tempo, mas a gente conseguiu ir além disso, pela simples razão de que o universo não tem nenhuma obrigação de ser intuitivo, né? Ele não tem nenhuma obrigação de agradar você, ele não tem nenhuma obrigação de você achar bonito, né? O universo é o universo e ponto. E a gente descobriu faz algum tempo uma maneira melhor do que um livro sagrado ou outro, né, para explicar como as coisas funcionam, por isso que você tem, veja, você provavelmente está me ouvindo com um fone Bluetooth. Como funciona o seu fone Bluetooth? Não tem nada ligando, não tem nada, né, não tem nenhum cabo, né, espero que não, né, é um fone Bluetooth. Ele funciona, veja, o seu celular já é um triunfo da física quântica, né? Todos os microtransistores são um fenômeno da física quântica. A tela de LED você explica por física quântica. Se não fosse física quântica, não tinha tela de LED, né? Mas uma coisa tão trivial como o rádio AM, que você escuta no radinho, não esse radinho, o radinho normal, né? Ou seja lá o que for, né? O comunicador aliás, se tem alguma coisa que faz, o que provoca o aumento peniano é você dar para alguém um daqueles comunicadores que meio de segurança e tal. Todo mundo que ganha e bota aquele foninho da Madonna e fica com aquele negócio na cintura, o falo aumenta ali uns 10 centímetros. Eu não sei, é um fenômeno muito curioso. Mas o que acontece é que esse fone Bluetooth também, como é que ele funciona? Também por uma questão que aí depende. Se você voltar um pouco no tempo, se você voltar 100 e poucos anos atrás, o cara falou, olha, é o seguinte, o mundo é feito de partículas, prótons, elétrons, nêutrons, ok? Que já foi uma revolução, né? Na verdade, a natureza inteira, o universo inteiro é meio oco, é meio vazio, mas tem essas particulinhas aqui e ali que fazem as coisas parar em pé. E aí você tem campos que atuam, você tem o campo elétrico, você tem o campo eletromagnético, você tem o campo gravitacional, né? Então veja, quando o seu celular, né, tá aí decodificando esse podcast, ele transforma isso em perturbações num campo. Esse campo se espalha em absolutamente todas as direções, por isso que você pode andar para lá e para cá até uma certa distância, porque o campo, a intensidade decai com a distância, quanto mais longe, mais ele decai. Okay? Então isso até o Newton entendia essa história. Campo, Faraday estava... Não, Faraday já é mais para frente, ele entendia bem a história de campo. Né? Mas aí o que acontece é que mesmo essa visão faz mais ou menos 100 anos que essa visão ficou meia boca, não é incompleta, porque na verdade hoje o que os físicos reconhecem é que mesmo aquilo que a gente chama de partículas, sabe, elétron, o elétron ele parece uma partícula, mas ele não é uma partícula, ele na verdade é uma vibração, é uma perturbação num campo, né? Então tudo é campo, tudo são campos, né? É a coisa menos intuitiva do mundo, na verdade para mim é a coisa mais linda do mundo, né? Imaginar que todos nós fazemos parte de uma função de onda única de um universo inteiro. Eu acho isso mais bonito do que imaginar, sei lá, céu, inferno, terra, algum criador que só trabalhou uma semana e depois se aposentou. Eu não sei, eu acho mais bonito, me dá mais curiosidade, né? E isso, obviamente, não é intuitivo. E volta para a questão da curiosidade, né? Para algumas pessoas, fala, cara, para com tudo isso, a minha intuição tá boa, né? Quem é vaidoso, quem é cheio de si, né? Ou vai falar, cara, eu não quero saber, essa narrativa aqui é fake news, mas é como uma salsicha, ela é muito gostosa e eu não quero abrir mão. Tanto faz, eu adoro salsicha, não me conte como ela é feita. Eu adoro essa narrativa mentirosa, e pode ser do PT ou pode ser do Bolsonaro, tanto faz. Não me conte como ela é feita, porque isso vai tirar o prazer, né, de eu consumir essa porcaria. E eu vou concluir aqui, como sempre, preocupado com o seu bem-estar, não é mesmo? Várias reportagens aqui estão indicando que, aliás, é muito interessante isso, é uma pesquisa recente feita com milhares de pacientes, blá, 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 né, milhares de estudos, uma meta-análise. Quais são os fatores que podem te levar à demência, né? Pode te levar a realmente você ter uma velhice bem complicada. Eles identificaram 14 fatores, eram 12, agora tem 14. Que fatores são esses? Obesidade, abuso de álcool, sedentarismo, colesterol, estão lá os 14, falta de exercício físico, isolamento social, perda de audição, perda de visão, se você não enxerga bem, se você não ouve bem, você se isola, e, né, quem escuta o radinho faz tempo sabe que a minha tese é essa, sozinho a gente pira, a gente não vale nada sozinho, né? Então,
Está lá os 14 fatores, deem uma olhada, mas o que é interessante é que isso complementa com um artigo hoje no Estadão, dizendo que fizeram uma pesquisa com milhares de adolescentes brasileiros, né, e chegaram à profunda conclusão que 81% dos adolescentes brasileiros têm hábitos que podem levar a diabetes, que podem levar a câncer, que podem levar a doenças crônicas, né, podem levar a problemas cardiovasculares, podem levar a todo tipo de problema. 81%. Né? Vou repetir, isso é uma epidemia. Né? Isso é um completo desastre de saúde pública. E aí é isso, é salsicha, é salsicha concreta, tem a salsicha informacional, tem a salsicha gastronômica. Nós estamos nos envenenando. E aí eu vou dar um link para vocês para uma reportagem bem bacana da BBC Brasil. Eles traduziram e adaptaram ali uma reportagem da BBC original, que foi um estudo feito por epidemiologistas, por profissionais de saúde na Inglaterra, sobre o impacto de ultraprocessados. Ultraprocessados, você sabe muito bem o que é, né? Aquelas coisas que vêm na caixinha, proteína, whey, seja o que for, aquelas coisas todas que são superprocessadas. Até o próprio pão integral é ultraprocessado. Bom, salsicha nem se fala, né? E aí eles vão fazer o que o André não recomenda para ninguém, mas que é mostrar do que essas coisas são feitas. Elas têm ali aromatizantes, conservantes, espessantes, especialmente os espessantes, né, daqui parece uma coisa meio poética, especialmente os espessantes, eles fazem um estrago razoável. Espessantes são coisas aparentemente inofensivas para as coisas terem uma textura melhor, né? Para aquela bebida láctea que vem na caixinha, fique parecendo massa de vidraceiro, uma coisa deliciosa, tal. Tudo isso faz um estrago que a gente está começando a descobrir. Até coisas que a ciência achava que eram inofensivas, por exemplo, o aspartame. Não. Para, porque esse troço faz mal. E para não parecer que é opinião, que é achismo, que é coisa da esquerda, ou que é coisa da direita, já nem sei, né? Eles fizeram um experimento com duas jovens gêmeas, tá bom? Lindas as meninas, duas mocinhas e muito bonitinhas. Eles pegaram as duas irmãs gêmeas, ou seja, em princípio é o mesmo hardware, tá certo? E aí, durante 2 semanas, uma fez uma dieta 100% bacaninha, sem ultraprocessados, comendo comida natural, nada feito em casa, legal, mas e a outra comeu porcaria, basicamente. A salsicha do André comeu ketchup, comeu aqueles iogurtes de caixinha com whey, com proteína, sei lá com que, creatina. Uma comeu só junk food durante 2 semanas e a outra comeu só comida limpinha. 2 gêmeas, certo? Depois de 2 semanas, os resultados são completamente assustadores, né? A menina que estava comendo só porcaria, provavelmente feliz da vida, né? Imagina que alegria você ter carta branca só para comer junk food, né? Em 2 semanas, você já via o açúcar no sangue dela subiu monstruosamente, o peso dela, ela ganhou 1 quilo em 2 semanas, né? Os outros indicadores, pressão arterial, tudo zoou, né? A outra mocinha perdeu peso. E os indicadores melhoraram em 2 semanas. Aí o epidemiologista ali, o que está conduzindo o processo, ele fala, olha, isso em 2 semanas, imagina durante 20 anos. Né? Imagina durante 20 anos você consumindo lixo. Agora imagina durante 20 anos você consumindo só narrativas surreais, narrativas bizarras, fake news, né? Histórias que glorificam quem não é, massacres que são contados como vitórias. Né? Veja só como é possível que muita gente se contente com isso. Né? Por sorte, metade das pessoas, mesmo que elas sejam mais ansiosas, porque elas se preocupam com os outros, se preocupam com o futuro do planeta, se preocupam com a vida, se preocupam com Deus e o mundo, ok, mesmo que essas pessoas carreguem nos ombros um peso maior, elas pelo menos são curiosas, elas pelo menos estão, eventualmente um ou outro está aqui conversando com a gente, está ouvindo aqui o radinho, né? Porque elas sabem que tem mais coisa para descobrir, que há explicações melhores, que de repente muita coisa que ela ouviu, né, que de repente na vida tem que ser só trabalho, porque qualquer forma de prazer é um pecado, né, porque você tem que ralar, não pode sorrir, não pode sofrer. Imagina ser um cartunista onde já se viu isso não é trabalho, não é?
Então veja, um monte de coisas que você ouviu, realmente vale a pena dar uma questionada para ver se as coisas poderiam ser diferentes. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço de coração aí aos comentários, a quem reposta, a quem compartilha. O Radinho é 100% orgânico, não tem nenhum, ele não é ultraprocessado, né? Ele não tem roteiro, ele não é editado, eu posso fazer isso daqui ao vivo sem o menor problema, né? Ele não tem nenhuma agenda oculta, ingredientes misteriosos, né? Nada. Tudo aqui tem fonte, tudo aqui é orgânico. Um grande abraço e até amanhã.